Amém, queridos? A gente segue na jornada. Essa é a sétima palavra que eu vou trazer sobre para que veio o Pentecostes. Por que ser tão enfático nesse assunto? Porque se nós ficássemos pregando o ano inteiro sobre esse assunto, nós não iríamos esgotar esse assunto. O que nós queremos é trazer doutrina, a sã doutrina. Mais do que nunca, a igreja precisa da sã doutrina. Precisa estar alicerçada sobre a palavra de Deus, para não ser levado de um lado para o outro pelos ventos de doutrinas que estão soprando por aí. Amém? O Espírito Santo, ele é alguém tão precioso, que nesse momento a igreja vive essa era, que é a era do Espírito Santo. No Velho Testamento, Deus Pai era a pessoa que estava em evidência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito sempre existiram, mas no Velho Testamento, o Pai é quem estava em evidência. Ele preparou um cenário para introduzir quem? O Filho Jesus. E na plenitude dos tempos, Jesus se tornou homem. Olha que coisa maravilhosa. E como homem, ele habitou entre nós. E os apóstolos falam na palavra de Deus assim: e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Jesus veio estabelecer uma verdade. Qual era a verdade? A verdade é que um reino foi entregue. Deus confiou um reino nas mãos de Adão e Eva. E Adão e Eva entregaram esse reino ao nosso inimigo. E Jesus veio resgatar mais uma vez aquilo que tinha sido perdido. Então Jesus veio restabelecer o governo de Deus. Por isso que João Batista, antes de Jesus, veio pregando: arrependei-vos, porque o reino de Deus está batendo as portas, está próximo, né? E Jesus fez uma obra maravilhosa. Jesus curou, Jesus restaurou, Jesus formou discípulos, Jesus preparou o caminho. E a profecia se cumpriu em Jesus. João Batista falava assim: eu vim preparar o caminho para o Messias. E Jesus veio introduzir o reino de Deus. Mas só que Jesus sabia que ele precisava passar pela cruz. Porque a cruz significa vitória. Fala cruz. Significa a minha vitória. E ao passar pela cruz, depois de 40 dias, ele voltou a relacionar com os discípulos. Porque no momento de crise, todos os discípulos abandonaram Jesus. E Jesus veio por 40 dias passar um tempo com os discípulos para lembrar as promessas, para lembrar tudo aquilo que eles tinham esquecido por terem passado pela crise. Quem esquece basicamente tudo, ou quase tudo, quando passa por crise? Só eu, né? Glória a Deus, que igreja abençoada. Normalmente, quando passo pela crise, eu tenho a tendência de colocar os meus olhos na crise. O salmista fala assim: eu preciso elevar os meus olhos para onde? Para os montes, porque é do alto que me vem o socorro. E Jesus estava ensinando para os discípulos: meus discípulos, elevem os olhos para o alto, porque é de cima que vem socorro, é de cima que vem o reino vem de cima, o reino vem do alto. E por 40 dias ele ficou lembrando isso, e ele reafirma a promessa: vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Essa obra não é possível sem o revestimento de poder. O poder é a capacitação que nos faz caminhar independente das dificuldades que nós iremos passar. E ele dá o itinerário dessa viagem. Vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém até do alto vocês serem revestidos de poder. E depois que vocês foram revestidos de poder, o que eu faço? Foi revestido de poder. E agora o que eu faço? Eu fico trancado dentro de um quarto? Eu fico todo dia dentro de um quarto orando? Fico todo dia na minha casa jejuando? Foi para isso que o Espírito Santo veio? O Espírito Santo veio para nos encher de poder e para nos impulsionar, para nos levar a ser eclésia do lado de fora. E vão para a Judéia, Samaria e até os confins da terra para quê? Para fazer
discípulos e para pregar o evangelho do reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é conhecido através da pregação do evangelho. E quem é que Deus vai usar para pregar esse evangelho? Você, né, pastor? Você. Prega aí, prega direitinho. Não, não é isso não, queridos. Nós somos uma nação sacerdotal. Nós somos uma nação sacerdotal. Muitas pessoas ocupam esse ministério de púlpito. Por quê? Porque o Espírito que está em mim está em você. O poder que está em mim está em você. Não há diferença, não há diferença. Você é revestido de poder para fazer essa obra. Mas eu sei tão pouco, eu sei que eu também sei tão pouco. Mas é o Espírito que nos impulsiona a fazer isso. Tá certo? E o Espírito Santo, ele veio para morar em nós, para fazer templo de Deus nas nossas vidas. Esse templo que não pode ser construído por mãos humanas. Essas paredes aqui foram construídas por mãos humanas, mas não é esse o templo que Jesus falou que ele iria encher através do Espírito Santo. Nós cantamos aqui, enche esse templo. Qual templo? Qual o templo que nós estamos clamando para o Espírito Santo encher? Este lugar físico? Não, o templo sou eu. Eu sou o templo que eu preciso dizer, Jesus, enche essa casa de amor, de compaixão, enche essa casa de misericórdia, para que quando eu possa sair, ou no meu trabalho, onde eu estiver, eu possa ser igreja ali naquele lugar, e falar do amor de Deus, e pregar o Evangelho. Eu não preciso de um púlpito para pregar. Jesus já te deu um púlpito no Pentecostes, ele já está com você. Você prega na tua casa, você prega no trabalho, você prega aonde você estiver. O púlpito já está com você. Está certo? E essa é a igreja que Cristo está edificando. Essa é a igreja que Cristo está construindo. Qual a igreja que Cristo está construindo? A minha vida. A minha vida. Porém, eu preciso entender que essa igreja que é vitoriosa, até aqui nós só falamos de vitória, né? São 6 mensagens de vitória, de enchimento do Espírito Santo, de favor, de milagre, de sobrenatural. Foi ou não foi? Assim, esse é o evangelho que eu quero. Não é assim o evangelho de vitória? Você é vitorioso, segue em frente, você nasceu para ser feliz, e não interessa o que você precisa passar, o interessante é que você seja feliz. Uma parte. Não é toda a parte. Não é tudo. Você já é mais do que vitorioso, porque Cristo te fez assim. E colocou sobre você essa promessa. Mas Ele também falou que nós iremos, como igreja, nós iremos passar por lutas e dificuldades. O que eu mais trato durante o dia ou durante a semana, sabe o que é? Pensa. Normalmente, são lutas e dificuldades que alguém não está conseguindo resolver sozinho e procura ajuda para poder somar força. E é isso mesmo. Para quê? Para que a gente possa chegar neste lugar. E a igreja de Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus é uma obra indestrutível. Fala, a igreja de Cristo Jesus é uma obra indestrutível. Ela sempre passou por dificuldades. A igreja sempre passou por pressões de diferentes estágios. Mas ela sempre avançou. Ela sempre foi em frente. Ela sempre alcançou o objetivo pelo qual ela foi desenhada. Porque eu preciso entender uma coisa. Essa igreja que eu frequento, que eu faço parte dela, ela tem um Senhor, que é Jesus Cristo. E colocou pastores neste lugar com um único objetivo. Eu não sou o dono da igreja. Eu só tenho um propósito neste lugar: garantir o governo dele. É para isso que o pastor serve. Para conduzir a ovelha pelo caminho, pela verdade e pela vida eterna, que só o sumo pastor pode dar. O supremo pastor pode dar. Tá certo? Mas para essa obra acontecer, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Significado da palavra indestrutível: algo que não se pode nem consegue destruir. Algo que não se pode e nem consegue destruir. Muitos tentaram destruir a igreja,
Muitos tentaram paralisar a igreja, muitos tentaram falar, essa obra não vai seguir em frente? Sim ou não? Claro que sim. Sinônimos de indestrutível: resistente, inabalável, sólido, durável. É aquele fundamento que Jesus falou assim: a casa que for edificada sobre esse fundamento, ela é sólida, ela é durável, ela vai passar pelas intempéries da vida, mas vai permanecer. É este lugar que eu e você como igreja precisamos estar. Tá certo? Existe um contexto que o texto base em Atos 5, 38 e 39 fala assim: neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será o quê? Mas se vem de Deus, vocês não poderão e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio fizeram o quê? Concordaram com Gamaliel. Agora eu quero ler todo o contexto de onde eu tirei esses dois versos. Atos 5, 27. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia composta por 71 pessoas. Aí tinha mestre da lei, aí tinha fariseu, aí tinha os escribas e a linhagem dos sumos sacerdotes. Ou seja, eram as pessoas que representavam a assembleia religiosa. Os assuntos mais difíceis, eles eram levados ao sinédrio para poder serem resolvidos. Tá certo? E o sumo sacerdote os interrogou os apóstolos, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Verso 29. De vocês, verso 29, então, desculpe. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Porque, uma pausa para entender aqui, para a gente seguir em frente. Aqui tem um princípio. Que os apóstolos, eles estavam sendo acusados de serem desobedientes às autoridades daquele local. A obediência para um judeu é um negócio tão sério, tão sério, tão sério, que nós precisamos aprender muito com isso. E aqui os apóstolos, eles estavam sendo acusados de desobediência. E Pedro fala: pera, só um minutinho, vamos aclarar essa situação. Nós não estamos sendo desobedientes a Deus. Porque para nós sermos obedientes a vocês, nós precisamos ser desobedientes a Deus. Então, nós estamos sendo obedientes ao Senhor. Vocês é que não estão entendendo essa obediência. Tá certo? E ele continua no processo. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a quem? Jesus, a quem vocês mataram. Olha a ousadia desses homens. Pendurando-o num madeiro. Verso 31. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Verso 32. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. 33. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Verso 35. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam, o que aconteceu? Se dispersaram e foram reduzidos a nada. Verso 37.
Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Agora começa no verso 38 a aplicação disso daqui. Neste caso, por que neste caso? Porque anteriormente esses apóstolos já tinham sido levados diante dessas autoridades e eles já tinham ordenado para que eles não falassem mais em nome de Jesus. Tá certo? E no caso anterior eu creio que Gamaliel concordou. Mas nesse caso, fala nesse caso, é diferente. Por que é diferente? Porque neste caso está envolvido o nome da igreja. Então Gamaliel, sendo direcionado pelo Espírito Santo, ele traz ensinamento. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de Deus, será? De homens, desculpe, será? Mas, vírgula, se vem de Deus, vocês não poderão? Fala assim, mas, se vem de Deus, ninguém pode destruir. Amém? E corre o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram. E ordenando-lhes mais uma vez que não falassem no nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio como? A paz, fazer a obra do Senhor, essa é a paga que eu tenho. Vou lá servir o irmão e a pessoa me devolve essa ingratidão e não sei o quê. Não é assim que a gente faz muitas vezes, não? É ou não é? Sirvo lá no ministério há 20 anos. Tenho até a carteirinha. Quando chego tem minha cadeira lá com o nome. Essa é a cadeira do homem. É assim ou não é? Só que, olha para mim aqui. Você não serve ou grato ou ingrato. Você serve o reino. Com muito custo eu fui conseguir entender essas coisas. Eu vou servir, por que eu vou servir? Porque Deus me chamou para isso. Tem gente que vai ser grata e tem gente que não vai. E você? Pede para o Espírito Santo selar a tua alma e fala assim, Jesus, deixa eu seguir em frente. Deixa eu caminhar porque eu estou cumprindo o chamado que Deus me fez. E esses homens, por fazerem o bem, esses homens estavam fazendo o bem. Esses homens estavam implantando o reino de Deus. Esses homens estavam sendo julgados por fazerem a boa vontade de Deus. E apanharam e sofreram por causa disso daí. E eles saem de lá como? Alegres. Alegres porque foram achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Nós, igreja, precisamos aprender muito sobre isso, porque eu não quero sofrer nem pelas minhas causas, quanto mais pelas causas dos outros. Que cada um se vire nos 30. É assim ou não é? A gente consegue estabelecer a igreja dessa maneira? Não consegue. Não consegue. Não consegue. E eles se retiraram do Sinédrio. Imagina o povo saindo depois de ser chicoteados, cantando, saltando, e falou, vamos lá fazer um almoço, vamos lá celebrar essa vitória. Eu imagino que o pessoal falou assim, rapaz, vocês bateram ou vocês deram comida para eles? O que aconteceu? É porque existe uma comida dentro, existe um reino dentro, existe um fogo dentro, existe uma alegria que é de dentro para fora, que independe das circunstâncias do lado de fora. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse. Que nome é esse, gente? Pelo nome de Jesus. E todos os dias, o que eles saíram de lá, foram fazer o quê?
todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Cristo é o Senhor. Essa é a igreja primitiva. Essa é a obra indestrutível. Você quer fazer parte dela? Você quer fazer parte desse grande corpo de Cristo vencedor? Eu preciso entender isso. Se alguém te prometeu um evangelho que você não vai passar por esse processo, não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro já te deu todas as vitórias que você precisa, mas para alcançar muitas delas você vai ter que lutar. Você vai ter que passar pelas dificuldades e pelas situações que são inerentes da vida. Não é assim? É ou não é? Se eu perguntar para você nesse momento, quem está passando por dificuldades? É porque independente de você ser o corpo de Cristo, enquanto você está aqui nessa terra, Jesus alertou, vocês vão passar, é passar. Fala passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Não vou ficar na dificuldade. É diferente. Onde é que você está, meu irmão? Estou na luta. Não, não, não. A luta é para passar, para depois você contar a vitória. Falar luta é para mim passar, para depois eu contar a vitória. É isso que nós precisamos entender. Você realmente já é mais do que vencedor. Você é a igreja de Cristo, aquele que vai à tua frente, aquele que está à destra de Deus Pai e intercede por nós, aquele que já pisou a cabeça da serpente, aquele que já enviou o Espírito Santo, aquele que diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batize, ensine, faça com que eles se apaixonem por mim, e eu vou estar com vocês todos os dias, na luta, na vitória, na celebração, às vezes ao passar por uma enfermidade, Jesus está lá. Jesus está lá. Eu conheço de uma história de um homem de Deus que serviu ao Senhor todos os dias, um homem que investiu na obra todos os dias da vida dele, alguém dedicado ao Senhor, e no final dos seus dias ele estava numa enfermidade muito complicada. E uma pessoa que eu conheço também foi visitá-lo e falou assim, essa pessoa chegou e falou, poxa Jesus, é maneira de um servo teu morrer nessas circunstâncias? Parece que ele está aqui abandonado. Era um quarto muito simples, com moscas e tal, muito calor. E aí aquela pessoa que estava ali no leito, nos últimos dias aqui dessa terra, ele abriu o olho e falou assim, ele esteve aqui. Ele veio me visitar. E ele me mostrou o que ele tem preparado para mim. Eu já estou pronto. Jesus não abandona os seus. Por mais que os olhos humanos não conseguem ver, Ele é Emmanuel. Ele é Deus presente. Na tua luta, Ele está te olhando, Ele está te incentivando, Ele está te fortalecendo, porque você é a igreja de Cristo. A igreja é vitoriosa. Ah, mas eu passo por lutas, eu também passo. Mas o que eu mais escuto dele é, segue em frente, filho. Você já é mais do que vencedor nessas coisas. Tá certo? Por quê? Porque a igreja de Cristo está debaixo de uma missão. Atos 5:38. Neste caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estarem lutando contra quem? Contra Deus. Já existia outras pessoas que tentaram falar assim, esse é o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Judas. O reino de Deus está aqui. Teudas. E toda essa galera passou e a obra deles se dissiparam. Porque não é a obra do homem que vai permanecer. A obra do homem passa. Apesar que Deus usa o homem para fazer essa obra. Mas quando o homem quer estabelecer o governo dele, passa. Qual que era a diferença de Saul e de Davi? Saul foi levantado para estabelecer a obra de Deus.
Mas ele começou a estabelecer a sua própria obra. E Deus fez o quê? Já separei um que é segundo o meu coração. Esse vai se preocupar em fazer a minha vontade. Porque tem missão naquilo que nós estamos fazendo, tem propósito naquilo que nós estamos fazendo. A igreja está debaixo de uma missão. E nós precisamos entender isso. É isso que faz a igreja ser vitoriosa. Não é inventar coisas novas, inventar entretenimento. Agora nós temos que colocar não sei o quê, e não sei o quê para atrair as pessoas. O que atrai as pessoas é o senhorio de Cristo. O que atrai as pessoas é a presença de Deus. O que atrai a pessoa é a essência de Yeshua na igreja. Não são outras coisas. E é debaixo dessa missão que nós precisamos seguir em frente. Mas nós precisamos entender que por você querer estabelecer uma missão, existe outro que tem outra missão. Você quer estabelecer, ele quer destruir. Você quer estabelecer tua casa, ele quer destruir. Você quer estabelecer teu matrimônio, ele quer destruir. Você quer estabelecer tua vida com Deus, ele quer destruir. Tá certo? E como é que eu posso estabelecer sobre Cristo? Mateus 16, 18 fala assim: também eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja é de quem? Fala isso para você entender. A igreja é de Cristo. E você que é igreja, você é propriedade de Cristo. E Ele está te edificando, Ele está te levantando, Ele está te preparando. E as portas do inferno, quando batem, quando querem entrar, elas não vão prevalecer, porque nessa igreja tem um Senhor que já venceu esse que quer te paralisar. Por isso você está debaixo de uma missão, você está debaixo de uma promessa de Cristo. Apocalipse 3, 7, a parte B. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza. Ele conhece a obra que você está realizando. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Quantos se encontram assim muitas vezes? Com pouca ou quase nenhuma força, a qual ninguém pode fechar, e tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E porque você guardou a minha palavra e você guardou o meu nome, eu abro portas que ninguém pode fechar, e fecho outras, não é para te deixar triste, mas é porque eu tenho coisas melhores. Você tem promessas sobre a tua vida. Ninguém gosta de portas fechadas, gosta? Um dia eu estava entrando nesse banco aqui, o Bank of America. A primeira porta de vidro, ela era automática, né? Aí eu cheguei, a porta abriu. Porta aberta, o servo do Senhor andando em vitória. Glória a Deus, o Senhor está no barco, né? Aí tinha uma outra porta de vidro. Aí o que aconteceu? A porta não abriu e eu quase derrubei ela. É maneira de tratar um servo do Senhor? A porta não abriu. É porque Ele que abre porta e é Ele que fecha. E quando Ele não abrir, não tenta entrar, porque vai dar com a cara no muro. É porque Ele tem coisas melhores. Ele tem coisas melhores. Você tem promessas de Deus. Você tem promessas de Deus. Mas tem portas que ainda não foram abertas. Espera. Porque a estação boa, a fruta boa, ela é colhida na estação própria. Mesmo às vezes nos sentindo fracos, o Senhor cumpre as suas promessas, abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando outras que ninguém pode abrir. Isso tudo acontece porque, mesmo em meio a lutas, guardamos a palavra e somos guardados pelo poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aplicar essa palavra de maneira prática.
Quem quer ser uma igreja vitoriosa? Quem quer fazer parte de uma igreja que vence, uma igreja que segue em frente, uma igreja que ganha almas para o Senhor, uma igreja que vê os frutos acontecerem, uma igreja viva. Aí, qual que é a igreja viva? A igreja viva é aquela que a presença do Deus Altíssimo está no meio dela. Essa é uma igreja viva. Eu não me impressiono pelo tamanho, mas o que me impressiona muito, 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 sabe o que é? É uma coisa só na igreja, é a presença do meu Senhor. Porque quando Ele vem, quando a presença dEle é manifestada entre nós, não precisa pregar muito. Estava falando essa semana para um amado. Ele perguntou assim, me recomenda um bom pregador para mim escutar uma boa mensagem. Eu falei, eu tenho um. Ele pegou papel e caneta, qual? Eu falei, vai para a Bíblia. Jesus, o melhor pregador de todos os tempos. É Ele que fala, e quando Ele fala, Ele edifica a tua vida. É o melhor pregador de todos os tempos. Ele faz cruzadas, que é uma beleza. Ele tem o maior número de views. Ele faz YouTube. Ele é um youtuber. Ele é fera. Ele falou, e como é isso? Vai para a Bíblia, gente. Aprenda a pregar na Bíblia. Escutando a quem? O melhor pregador de todos os tempos. O que a gente fala aqui? O pouco que a gente aprende a escutar de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Queremos ser uma igreja vitoriosa? Sim ou não? Queremos fazer as mesmas obras que Cristo fez através da igreja primitiva? Queremos ou não queremos? Então nós precisamos ter no nosso fundamento o mesmo fundamento que tinha na igreja primitiva. Não adianta falar que eu conheço o evangelho do reino e não adianta falar que eu quero estabelecer a igreja primitiva se o fundamento não for o mesmo. É falar de uma coisa e fazer outra. Os fariseus, os saduceus, todos os zeus, eles faziam isso. Eles pregavam o evangelho de Deus, mas eles eram empecilhos para o evangelho de Deus, né? Então, o que nós precisamos aprender? A primeira coisa que nós precisamos colocar nesse fundamento, fala popularidade e oposição. Atos 2, 44 fala assim, todos os que criam estavam onde? E tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam como? Unânimes, um só coração, no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Tem popularidade aqui? Não tem. Tem coisa boa acontecendo? Não tem. Tem porque Jesus ele nos tirou das trevas e nos colocou aonde? Na luz. Ah, eu sei, agora é para mim ficar quietinho no meu canto. Não é assim às vezes que o mineiro fala, não? Ou gaúcho. Ou aquele que tem o temperamento mais reservado. Eu fico no meu cantinho, né? Se perguntar, eu até penso para responder. Não, você é a luz do mundo. Deus colocou dentro de você. Jesus falou assim, eu vim sendo a luz do mundo. Mas depois que Jesus foi aos céus, ele falou assim, agora vocês são a luz deste mundo. Quando Pedro, ele levantou aquele coxo que estava lá à porta do templo, isso trouxe o que a Pedro e a João? O que trouxe, gente? Exposição. Eles foram expostos e isso trouxe popularidade. Agora Pedro e João são aqueles que falam em nome de Jesus, levanta e anda, e as coisas acontecem. Quem falou assim, hoje isso é bom demais. É porque Deus nos dá um evangelho para expor, para apresentar. Não é para ficar escondido. E quando você começa a manifestar o reino de Deus, quando você começa a estabelecer o governo de Deus, isso traz
A presença de Deus. E as pessoas percebem e reconhecem isso. E nós precisamos aprender a lidar com esses dois lugares onde um é popularidade. Ok, agora eu sou popular. Né? Você vai na rede social e muitas vezes qual é o vídeo que você quer ver? Aquele que tem 20 views ou aquele que tem 10 milhões? Você pode falar para mim, eu não falo para ninguém. Só para vocês mesmo. Normalmente o vídeo que não tem muitos views, você fala assim, isso aqui não serve para nada. Mas eu vou naquele que... Isso ok, para a gente poder avançar, muitas vezes Deus vai nos expor no bom sentido, da maneira saudável, porque você é luz. Você não pega uma luz e coloca ela embaixo de um móvel. Faz isso? Quem coloca o abajur do canto da cama embaixo do móvel? Faz isso em casa? Você coloca onde? Em cima, porque é para iluminar, é para expor. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Uma vez que essa luz brilhe na sua vida, uma vez que isso passa a brilhar na sua vida, entenda uma coisa, não é para você brilhar, é para a luz brilhar. Para que todos glorifiquem a quem? Ao Senhor. Já sei. Agora, muitas pessoas estão me acompanhando na rede social. Eu estou brilhando. Não, filho. Entenda uma coisa, vagalume. Discípulo vagalume. Você tem dentro de você a luz para um propósito, para fazer aquele que é maior que você brilhar através de vocês. Vocês são a esperança da glória de Deus, e essa glória precisa ser manifestada, e vai ser manifestada através de quem? Através de nós. Mas quando essa glória for manifestada através de você, quando essa luz brilhar através de você, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, o poder e a majestade, porque tudo vem dEle, passa por mim e volta para quem? Para Ele. Eu preciso entender isso daí. Eu preciso ter esse coração, que se Deus quiser me colocar no lugar alto, mas o meu coração continua sendo baixinho, batendo uma bolinha rasteira, porque é Ele que levanta. Se Deus levantasse nosso ministério de louvor para expor na rede social e edificar a igreja de Cristo, será que a gente vai ter a mesma humildade de vir todos os domingos aqui, todas as quartas-feiras aqui, para poder ensaiar, ajoelhar e falar, Jesus, faz de novo, faz mais uma vez. A luz que está brilhando é aquela que nós buscamos no trono da Tua graça. Ela chega até nós e brilha através de nós. Essa era a igreja primitiva. Que quando o coxo começou a seguir a Pedro, ele falou, pera, vamos colocar uma coisa em ordem aqui. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Quem te curou foi Jesus através da minha vida. Eu vou te ensinar uma coisa. Eu vou te ensinar a seguir a Jesus. Aí a igreja cresce de maneira saudável. A igreja cresce sem os ídolos da igreja. O que eu vou falar, você escreve a lápis e se for gosto de barro, apaga. Você está seguindo algum ídolo da igreja? Tem muitos. Tem muitos. E nós precisamos acordar para isso. Porque esse que está brilhando, só está brilhando por um motivo. Porque Jesus está brilhando através dele. Ele não pode brilhar mais que Jesus. Eu não posso brilhar mais que Jesus. Esse ministério não pode ser maior do que Jesus. Se ele for maior que Jesus, ele decai. A obra, ela não segue em frente. Vocês entendem isso, não?
Porque essa é a igreja vitoriosa, essa é a igreja que segue em frente, e essa é a igreja que vai ser estabelecida como poder e graça. Mas nós precisamos entender isso daí. Ok, vou ter popularidade. Todos aqueles que começam a brilhar a luz vão sofrer oposição. E como é que é isso? Vamos ler aqui. Atos 5, 27. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com toda a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Verso 40. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. Jesus e os apóstolos, quando Jesus começou o ministério dele, paralelo ao ministério de popularidade que Jesus teve, ele teve muita oposição e perseguição. Não foi assim? Da mesma maneira, os discípulos, quando eles começaram a estabelecer a igreja, paralelo a isso, começou as perseguições. A única maneira de eu não ter oposição, sabe? Existe uma maneira de eu não ter nenhuma oposição, sabe qual é? Não fazer nada. Ah, não. Oposição, não. Mas sabe como você vai seguir em frente? Sabe como você vai crescer? Muito do crescimento vem por causa da oposição. Então, eu preciso entender que a oposição, ela vai fazer parte da obra que eu estou realizando. E quando você muitas vezes escuta a palavra de Jesus, né? Você escuta Jesus falando assim: vai para o outro lado. Vou te dar um casamento abençoado. Vou te dar uma família. Começa um ministério. É a mesma coisa que escutar Jesus falando assim: vai para o outro lado, né? Jesus, em certa situação, ele falou para os discípulos: vamos para o outro lado. E nessa travessia aconteceu o quê? Oposição. Mas espera aí, não é Jesus que está mandando? Por que acontece a oposição? Eu não estou debaixo da vontade do Senhor? Eu não estou obedecendo a palavra de Deus? Sim ou não? Por que me acontece essa oposição? É porque todas as vezes que Jesus fala assim, vai para o outro lado, é porque ele está dizendo para você que no outro lado tem algo novo que vai acontecer. E o reino das trevas tenta interromper aquilo que ele quer fazer. Eu preciso entender isso. E nessa situação, Jesus falou assim, vamos cruzar para o outro lado. Só que lá no outro lado, esse é o capítulo 4 de Marcos. No capítulo 5 de Marcos, quando eles chegam lá do outro lado, depois de vencer a oposição, eles se encontram com aquele rapaz que estava endemoniado, que era o homem de Gadara. Não é assim? E lá eles tiveram uma vitória muito grande. Naquele lugar, aquela pessoa foi liberta. Naquele lugar, aquela pessoa encontrou o Senhor Jesus. Então, todas as vezes que Jesus fala assim, leva o teu casamento para o outro lado. Você pode se preparar e não fique surpreso porque você vai ter oposição. Todas as vezes que Jesus fala assim, leve a igreja para o outro lado, você vai ter oposição. E às vezes a oposição é dentro do próprio barco. Não é assim? Todas as vezes que Jesus fala assim, leve a tua vida espiritual para o outro lado. Você precisa se preparar que você vai ter oposição. O reino de Deus, ele é conquistado por força, fala força. Para chegar no outro lado eu preciso me esforçar. Para chegar no outro lado eu preciso andar um pouco mais, ou desprender um pouco mais de força do que eu estou desprendendo. Porque é do outro lado que eu vou ter o algo novo de Jesus. Tá certo? Olha o contexto aqui que está falando em Marcos 5, 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, 6.000 demônios, assentado, vestido em perfeito juízo. Olha o outro lado, o que tem do outro lado. Mas essa não é a minha história, nem a sua. Eu falo, ufa, glória a Deus. Eu não sou o homem lá de Gadara, não. Eu sou o homem de gente boa, né? Aquele que está limpinho, aquele que é um santo. Só Jesus
Jesus só deu uma pincelada em mim e eu estava pronto. Não é assim? Não é assim ou não é? Eu sou gente boa. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Eu preciso entender que eu estava no império das trevas. Jesus foi lá e me resgatou. Jesus foi lá e pagou o preço pela minha vida para me colocar bem vestido, para me colocar no reino dele, como esse homem está. É isso que eu preciso entender. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que tinha acontecido e ao endemoniado também falaram a respeito dos porcos, que é uma outra história. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha só. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiraram dessa grande obra. Você lembra, busca aí na sua memória, você ainda lembra tudo aquilo que Jesus fez por você? Busca, reflete 10 segundos. Busca aí. Você está aqui hoje, bonito, vestido, perfumado, carrão aí fora, né? Pensando o que vai comer no almoço. Não gosto desse restaurante, não fui bem atendido ali, eu não gosto lá, eu gosto daquele outro. Chegar em casa, ar-condicionado, casa bonita. Estou pensando em pegar uma piscininha na parte da tarde, levar os meninos para a praia, né? Tá bonito na foto. Fazendinha lá em Sebrinho, né, Fabinho? Tá bonito na foto, os meninos lá, é gado de corte. Tá bonito na foto e Deus é bom realmente. Mas lembra que nem sempre foi assim. Você lembra como você chegou aqui nessa terra, nesse país? Você lembra? Ou não lembra? Os outros pagaram a passagem para você vir e você veio com vintão no bolso. Se eu estou falando alguma coisa aqui que é real, né? Lembra! Você está em perfeito juízo? Mais ou menos, às vezes dá né? Dá chute. Mas você está em perfeito juízo, ou seja, Jesus tem colocado a tua casa em ordem, Jesus tem colocado a tua vida em ordem, Jesus tem te feito, aqui nessa nação, tem te feito prosperar. Lembra que não é pela força do teu braço. E Jesus falou assim: você vai me seguir, mas você vai me seguir de maneira diferente. Fale isso para os outros. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida. E esse cara, Decápolis, sabe o que é Decápolis? São 10 cidades que esse homem saiu para falar da grande obra que Deus está fazendo e fez na vida dele. Igreja, o que você está esperando para falar da obra que Deus já fez na sua vida? Está esperando que um anjo desça? Se ele descer, ele mesmo vai pregar. Então abra a boca, fala. Você tem um testemunho, você tem uma vida com Deus. Fale daquilo que Deus já fez na sua vida. Tem gente precisando escutar dessa obra viva, de vida, daquilo que Deus já fez na sua vida. Mas eu estou passando por oposição. Todos nós vamos passar por oposição. Abra sua boca, fale do amor de Deus, fale daquilo que Jesus tem feito. Ele é bom. Não adianta só cantar, Ele é bom. Não adianta só dizer, Ele é bom. Tem que falar para os outros que Jesus é bom. E é isso às vezes que as pessoas precisam ouvir. É para isso que o Espírito Santo veio. É para isso que o Pentecostes veio. Para te dar ousadia para dizer assim: Jesus, Ele é bom. 2 semanas atrás, eu estava com uma pessoa e essa pessoa estava com um filho numa situação complicada. E eu falei para ele assim: não te preocupe, Jesus vai cuidar do teu filho e ele vai sair dessa situação. Na outra semana eu encontrei ele e falou: pastor, aconteceu algo maravilhoso. O meu filho foi restaurado.
É você, homem de Deus, é você, mulher de Deus, que Deus quer usar nesse tempo, nessa geração, para declarar que Jesus é bom, para declarar as maravilhas de Deus. É para isso que o Espírito veio sobre a igreja. Tem oposição, vai ter e continuará tendo. Mas você, por causa do poder que está sobre você, você vai passar por cima dessa oposição. Você vai vencer essa luta no casamento. Você vai vencer essa luta com o filho. Você vai vencer essa luta migratória. Você vai vencer tudo aquilo que Deus tem para você. Você vai alcançar. Mas tem oposição. Tem oposição. Tem oposição. Porque faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Alguém está numa empresa. Tá, o funcionário da empresa, depois de algum tempo, começa a se destacar na empresa. Entende o que eu estou falando? Não. Essa pessoa é colocada como supervisor da empresa. O amigo de todos passou a ser a pessoa perseguida de todos. Estou falando alguma besteira ou não? Por quê? Porque agora ele foi colocado em um lugar de destaque. O líder precisa aprender que vai passar por oposição. Não quero oposição. Não tem jeito. Para você estabelecer algo novo, você vai ter que entender essas coisas. Você não vai conseguir agradar todos, mas você tem que se preocupar muito em agradar aquele que te chamou. Essa é a igreja que Deus quer fazer. Tem oposição? Fala, tem. Mas também tem intervenção divina. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições, mas o quê? Leia esse verso, por favor. Quem te livra? O advogado que eu peguei é bom, viu? Isso ok, Deus vai usar. Mas quem te livra? Aquele irmão que orou por mim, o bicho é fogo, sapatinho de fogo. Quem te livra? Quem te cura? Quem te restaura? De todas as tuas aflições. Porque se não tivesse a intervenção divina, se não tivesse o agir de Deus, o salmista Davi falou assim, se não fosse o Senhor, os meus inimigos já teriam me destruído há muito tempo. É o Senhor que é o guarda de Israel. É Ele que guarda a tua casa. É Ele que guarda a tua vida. É Ele que guarda essa igreja. Não é pela força da oração, da sua ou da minha. É porque Ele é o guarda de Israel. É porque Ele livra e livra mesmo. Tem mar vermelho? Tem livramento. 400 anos presos, mas tem livramento. Não tem pão, mas tem livramento. O pão vem do céu. É isso que eu preciso entender. Essas coisas não podem ficar no passado. Elas são reais e são presentes. E é para nós vivermos hoje a igreja de Cristo, que é viva nisso daí. A intervenção divina é o agir de Deus em nosso favor, trazendo o livramento e proteção necessário para seguirmos em frente na nossa missão que nos foi confiada. Sabemos que lutamos para estabelecer um reino espiritual. Temos um inimigo que o seu propósito é me paralisar e te paralisar. Porém, temos um Deus que o tempo todo está lutando e guardando as nossas vidas, dizendo para nós, segue em frente, Davi, segue em frente. Muitos são os teus inimigos, Davi. Muitos são os Golias que vão se levantar na caminhada. Davi, segue em frente, Davi, porque eu trago livramento. A gente fala assim, Davi matou o gigante com uma pedrinha. Deus usou Davi com o livramento, porque aquele grande gigante estava afrontando o exército do Deus vivo. Ninguém para o exército do Deus vivo. Ninguém para o exército do Deus vivo. Ninguém para a igreja. Seja gigante, seja ameaça, seja o que for. A igreja segue, a igreja segue, a igreja segue, a igreja segue. E Deus quer levantar os Davis dessa geração que diz assim, não é com espada e lança que nós vamos vencer, mas é em nome daquele que me chamou. O Senhor dos exércitos é por mim, me dará livramento, me dará forças para seguir em frente, porque eu sou tão fraco,
Eu sou tão limitado. Atos 5,17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Verso 19, mas à meia-noite, oh glória, mas à meia-noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, lhes disse, vão ao templo e digam a palavra da vida. Continuem falando da palavra da vida. Quem fala da palavra da vida tem livramento, tem agir de Deus, tem proteção de Deus, porque essa obra segue em frente. Tem livramento. Atos 16, 25, por volta da onde? Meia-noite. Toda vez que a Bíblia fala meia-noite, é momento difícil, momento de luta, momento da adversidade. Jesus vai voltar no tempo quando ninguém espera, um tempo de luta, à meia-noite, um tempo difícil. No tempo difícil, Jesus traz o livramento para a igreja. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas. No tempo difícil, Paulo e Silas estavam fazendo o que, gente? E o que eu faço quando eu estou num tempo difícil? À meia-noite, no tempo difícil, no tempo de luta, Paulo e Silas oravam e cantavam. Louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão? O que os outros estão escutando de você? Quando você passa pela dificuldade, quando você passa pela luta, o que os outros estão escutando de você? O que os outros estão escutando de mim? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Não foi a cela só de Paulo e Silas. Esses homens, aonde tem igreja viva, aonde tem gente que clama, aonde tem gente que adora, todas as portas, todas as cadeias vão se romper, porque o nome de Jesus é poderoso para fazer uma obra maravilhosa. Deus está esperando que você se levante e fale assim, essa prisão, essa luta não vai me paralisar. Eu vou me levantar, vou clamar, vou adorar, e os alicerces vão tremer, porque o nome de Jesus é poderoso. Qual é a porta que você precisa que seja aberta na sua vida? Qual é a intervenção que você precisa nesse momento? Você tem a sua necessidade. Muitas vezes nós buscamos muito pela intervenção, mas o que nós precisamos buscar é a presença de Deus. O que traz a intervenção, o que traz o abrir, o romper das cadeias, é a presença do Senhor. Amém? Uma vez que eu preciso lidar com a popularidade, com a oposição, eu sei que eu vou ter livramento. E essa era a consciência da igreja primitiva. O que nós estamos fazendo aqui é debaixo de uma missão. E tem promessa. E se eu passar por oposição, aquele que me enviou para fazer essa obra, ele disse que estaria comigo. Então, se fecha uma porta aqui, eu vou continuar seguindo, fazendo a minha obra. Porque aquele que me tirou do Egito vai abrir o mar vermelho na minha vida. É fato. Esse era o entendimento que a igreja primitiva tinha. Em qualquer momento vai acontecer um livramento que vai balançar esse negócio. E agora que eu entendo isso, eu preciso permanecer. Preciso perseverar. Preciso ter constância. Atos 5:42. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus... Quantos dias? Todos os dias. Quantos dias? A igreja era igreja quantos dias?
no domingo. No domingo é o dia do Senhor. Quem falou isso, gente? A terra e a plenitude, tudo pertence ao Senhor. No domingo nós escolhemos o dia para nos reunirmos como igreja. Mas durante todos os dias da semana você é a igreja onde você está. Seja igreja. Eu quero ter a vitória, eu vou pegar minha vitória lá na igreja. Desculpe. A vitória de ser campeão. Essa está bem guardada. E tem livramento. E tem muita gente, ó. Tem um pretendente. A primeira sabatina quem vai fazer sou eu. Não é nem o pai. Vida, obra de Jesus, porta do reino, graça e salvação. Vamos falar, meu filho. Fala para mim o que você entende. Não, eu estou querendo... gatinha. Gatinha? Gatinha? Perseverança é um estado de alguém que se mantém focado e constante apesar das circunstâncias. Alguém disposto a passar por diferentes estações. Você vai passar por diferentes estações. Nós estamos falando que o tema do ano é o quê? Kairos, a estação de Deus. Mas só que para mim chegar na estação de Deus, eu vou passar por outras estações diferentes. E eu preciso entender que o que vai me levar para o Kairos é a perseverança. Falou que vai me levar para o Kairos é a perseverança e o favor de Deus. Então eu vou passar por diferentes estações. E mesmo assim, se manter firme no propósito que lhe foi confiado. Você tem um propósito? Quem tem um propósito aqui, levanta a mão. Se você não tiver, hoje a gente vai dar um para você. Você vai sair daqui hoje sabendo o que você tem que fazer. Porque a igreja precisa andar de propósito. Para não ser levado para lá, o reino está aqui, o reino está lá, o reino está lá, o reino está aqui. Não, o reino está dentro de você. E porque está dentro de você, onde você for, você vai levar propósito para as pessoas. Neemias, há alguns anos atrás nós falamos sobre a grande obra. Lembra disso, Fabinho? Os mais antigos vão lembrar disso daí. Jonas, o pessoal mais antigo. Não que são... É porque tem muita gente nova na igreja, né, Fabinho? Neemias foi... Para mim, a maior obra que Neemias fez foi permanecer fiel ao chamado de Deus. Essa é a maior obra. Noé, para mim, ele construiu aquele elefante branco, não foi? A maior obra que Noé fez para mim foi permanecer fiel 120 anos ao chamado de Deus. E olha, não tinha vestígio nenhum do que aquilo que Noé estava fazendo para os outros iria dar certo. Ele estava construindo um barco quando não havia nem chovido sobre a terra. E Noé, pregando graça, pregando graça. Vai chover, gente. Vai chover. Vai chover. Construa a sua arca. Construa a sua arca. Igreja, construa a sua arca. Construa a sua arca. Porque aquele que há de vir, virá. Não tardará. Não tardará. É para isso que a igreja precisa voltar ao coração. É para isso que a igreja precisa se manter constante. E Neemias por várias... Filho, prepara o vídeo aí. Por várias situações, muitas coisas aconteceram para que Neemias perdesse o foco. Muitas propostas são apresentadas na caminhada para você sair do foco que Deus te chamou. Presta atenção. Muitas propostas são apresentadas, às vezes, para te tirar do foco que Deus te plantou. Pergunte ao Senhor, se é o Senhor abrindo essa porta, ou se é uma porta que é criada para te tirar do foco que Deus te chamou para você andar naquele trilho. Preste atenção.
Porque às vezes a terra que Deus te chamou para plantar não é a terra mais fértil, mas é Ele que vai te fazer frutificar neste lugar. Eu olho para o lado e eu estou no deserto. Eu não vejo muita perspectiva de produção. Mas é o lugar que Deus te plantou? É o lugar que Deus te chamou para estar? Fica aí. Você vai colher os frutos dessa terra. Eu quero colher os frutos da terra que eu estou semeando. Tenho falado isso para o Senhor. Senhor, eu sei que aquilo que o Senhor me chamou para fazer não é em vão. E os meus olhos querem ver os frutos dessa terra. Eu não vou passar sem ver os frutos dessa terra. Ele fala, então continua em frente. Então continua semeando. Continua semeando. Quando? De manhã, de tarde e de noite. A semente que Ele quiser, Ele vai fazer prosperar. E Neemias entendeu uma coisa. A obra é grande e a obra é extensa. Não é só grande, ela é extensa. Por que eu preciso de perseverança? Porque nem sempre eu vou estar com aquela boa vontade, aquele desejo animado. É ou não é? Eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Tem coisas que eu olho e falo assim, não estou muito animado para fazer isso, Jesus. Mas vai lá, como Ananias fez, e unge Paulo. Ah, é Jesus que está mandando, não é não? É assim ou não é? Constância. O discípulo precisa aprender a ser constante. Ah, os meus sentimentos. Eu sei que eles são os bandidos. Os teus sentimentos, os meus sentimentos, eles são terríveis. A minha alma, ela é terrível. Se ela não for tratada, ela é terrível. Mas eu preciso manter constância. Solta o vídeo aí, filho, por favor. Você entendeu o que é que desenha? Ele é tão simples que chama atenção esse vídeo, né? A McLaren sai. Aí você que é a tartaruga fala assim, rapaz, estou devagar, né? Seja aquele tratorzinho. Para onde está indo? Vai em frente. Você sabe para onde você está indo? Se você não souber, é um problema grande. Se eu não souber para onde eu estou indo, é um problema grande. Agora, você sabe para onde você está indo? Até chegar lá. Mas os outros estão voando, glória a Deus, abençoe os que estão voando. Mas você continue na tua pegada. Continua em frente na tua constância, na tua velocidade. Continua em frente. E se precisar de ajuda, tem um pit stop, não tem? Tem um pit stop, faz parte. Em que nós precisamos perseverar? Atos 2:42. Chamando os meninos do louvor para cá, por favor. E todos continuavam. E todos o quê? Todos continuavam firmes, seguindo o quê? Os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e o quê?
fazendo orações. Às vezes você começa a vida de oração como a McLaren, né? Aí você fica distraído, olhando para a plateia, igual o coelhinho. Oh, meu Deus, quanta gente, né? Aí a tartaruguinha segue em frente. Não se distraia com aquilo que é apresentado no caminho. Não se distraia com a multidão. Bartimeu continua clamando. Mesmo que a multidão fale assim, o mestre não vai te escutar. Bartimeu continue clamando. Segue na doutrina dos... a igreja fala isso, a igreja... Não sei, eu quero seguir a doutrina dos apóstolos. Lá faz isso, o pessoal do louvor vira para a parede. Lá faz aquele outro. Lá o pastor só veste terno e gravata. Segue em frente naquilo que Deus te chamou para fazer. Vê, Beriano, vê se aquilo que está sendo feito é palavra. Vê se aquilo que está sendo apresentado é aquilo que as Escrituras dizem. E você segue em frente na sã doutrina. Porque essa igreja vai passar por várias estações. E a estação final é vitória. É para isso que o Espírito Santo veio. Vamos crescer? Sim, eu desejo muito isso. Mas primeiro de crescer do lado de fora, nós crescemos dentro. Enche essa casa. Mas antes de Deus encher essa casa, Ele quer encher essa casa. Vamos caminhar em paz, plenos da obra que o Espírito Santo vai realizar. Isso começa comigo. Não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui nessa manhã por acaso. Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para escutar essas verdades. Sejamos igreja. Façamos história. Glorifiquemos o nome do Senhor, sendo cooperadores, implantando o reino dele. Mateus 6:10. Venha o quê? Seja feita assim como céu. Não mais a minha vontade, não mais o meu reino, não mais aquilo que eu busco tanto, mas aquilo que é a vontade de Deus para minha vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela tem uma estação para acontecer. Porém, quando ela acontece, ela é maravilhosa. É porque o reino está sendo... Nós não entendemos muito de monarquia, entendemos? Mas de governo. Governo é quando eu deixo alguém governar a minha vida. Até aqui eu fiz o... né? Meu nariz mando eu. Não é assim? É ou não é? É ou não é? Está todo mundo convertido. Quando você entrega a sua vida para Jesus, até o seu nariz que fez foi Ele vai dizer para onde Ele deve apontar. Porque tem um novo governo. Na tua casa tem um novo governo. A igreja tem novo. Essa igreja é vencedora. Porque tem o governo de Deus. É por isso que a igreja primitiva é a igreja modelo. Porque tudo que aquela igreja simples, aquela igreja humilde tinha, sabe o que era? Talvez se o apóstolo Paulo ou se o apóstolo Pedro viesse nos visitar aqui e falar: uau, que igreja bonita, que cadeira confortável, eu sentava nos bancos duros. Uau, que som! Lá na cadeia estava eu e Silas só, no gogó. Câmera! Para quê? Para expandir o evangelho. Talvez se Paulo fosse comer na sua casa e falar: meu irmão, que casa abençoada.
tudo que aquela igreja primitiva tinha, sabe o que era? O governo de Deus. Simples, porém poderosa. Essa igreja, quando falava levanta e anda em nome de Jesus, milagre aconteceu. Você quer fazer parte dessa igreja? Ou eu estou entretido como o coelhinho olhando? Para onde que eu vou? São tantas as opções. Pedro, para onde você vai, Pedro? São tantas opções, tantas opções. Para onde eu irei? Só tu, Jesus, tem as palavras que confortam o meu coração e que me dá vida eterna. Atos 9:31. Assim a igreja tinha por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. A promessa de Cristo se cumpriu sobre essa igreja ou não se cumpriu? A promessa de Cristo irá se cumprir sobre nós ou não irá se cumprir? Claro que sim. Mas nós precisamos andar nas pegadas de Cristo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele